A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Terceiro programa desse podcast Pregai, que está sendo uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de muitos que estão acompanhando nas lives. Eu recebo mensagem o tempo todo dos irmãos dizendo que está sendo uma bênção na vida dos irmãos e louvo a Deus por isso, né? Hoje a gente está aqui com o cantor Cleiton Rodrigues, que é uma bênção do Senhor Jesus. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele. Eu estive acompanhando a live que ele fez de aniversário no sábado, não foi isso, meu irmão? E foi uma bênção. O testemunho dele é muito forte, é impactante. Deus falou demais comigo através daquela live. E eu creio que hoje, meus irmãos, tanto do Instagram quanto do Facebook, Deus falará contigo também, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Além de, a gente está conhecendo um pouco mais da história do cantor Cleiton Rodrigues. A gente tem como tema no dia de hoje Cristo, Igreja e o Carnaval. É um tema bastante propício para a gente poder bater um papo. E como não seria diferente aos inícios das lives, eu gostaria de iniciar essa live com uma oração, uma breve oração em nome de Jesus. E logo após essa oração, a Alice Nisa vai estar louvando em nome de Jesus e a gente dá continuidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai amado, Deus querido, eu quero te louvar, beleza, que é em sua santidade, Senhor. Perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros, que não são poucos, são muitos, Pai, e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe quanto eu erro contigo, Pai. Mas o Senhor também conhece o meu coração e sabe o meu desejo de te servir, de bendizer, de te adorar, meu Deus amado. E que em nome do Senhor Jesus, o seu nome seja glorificado, Pai. Através dessa obra, cuja qual o Senhor nos colocou à frente, Pai, para fazer tudo aqui, meu Deus amado, em prol do teu reino, em prol de vidas. É para abençoar os irmãos, meu Deus amado. Que em nome do Senhor Jesus, as mensagens venham se achegar à vida dos irmãos cada vez mais. A sua palavra venha alcançar corações, venha alcançar vidas, Pai. Pessoas venham se render, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabemos que os dias são maus. A cada dia que passa, está mais próximo a vinda de Jesus para arrebatar, arrancar a igreja dele dessa terra. E eu quero ir morar contigo. E assim como Jesus me alcançou, me resgatou do lamaçal do pecado, a tua palavra, o Senhor Jesus, venha alcançar vidas através dessa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora ali se louvar, dar início, louvando. É minha filha que louva, meu irmão. Ela participou do Festival W Music há pouco tempo. E a gente vai bater um papo sobre isso também, em nome de Jesus. Amém? Eu tô ansioso para ver ela cantar. Amém. A paz, tudo bem? Tá preocupado demais? Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz. Pra que se preocupar, me fala? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire, tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me fala? Pra que chorar, então me diz?
estou dentro do barco. Na hora certa vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire, tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa eu vou me levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que vou fazer vai te surpreender. Se a tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. É só despreocupar. Despreocupa. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, filha. Parabéns. Olha ele falando com você. Fala, Deus abençoe tá falando o seu com você ministério, aqui, viu? Fala com ele. Muito lindo. Que Deus abençoe o seu ministério, viu? Amém. Continua com esse sonho no seu coração, que eu sei que está plantado dentro do seu coração. As dificuldades vêm, às vezes bate aquele desânimo, né, no coração, mas Deus tem um chamado muito grande para a sua vida. Então só despreocupa e segue o caminho, tá bom? Deus abençoe, foi muito lindo. Amém. Parabéns. Deus abençoe também. Tchau. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Ela é uma bênção. É uma bênção Benção. na minha vida. Ela que participou do festival? Ela participou do festival W Music. Foi Benção. em janeiro. Foi no meio de janeiro, dia 20, se não me falha a memória, próximo assim. Ela participou, foi lá no Teatro da Moca. E daí para a gente dar início, já que a gente já está falando do festival, me conte um pouquinho sobre a W Music. Você é cantor vinculado à W Music, correto? Você participou do Festival W Music? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho aí. Sim, do festival não. Eu participei de um projeto fechado da gravadora para trabalhar lançamentos de single, né? É um projeto fechado da W Music. Do festival, eu já fui em um festival aqui em Sorocaba, não como participante, né? Eu fui lá prestigiar um amigo que estava participando do festival e não imaginava que um dia eu conseguiria ter essa oportunidade de participar da W Music direto, né? E é uma bênção, é uma bênção. É do projeto fechado mesmo, a gente trabalha nesse projeto fechado, né, com a W Music, mas eu acompanho sempre a parte do festival, né, esse que teve o último agora, mas dos festivais eu nunca participei, só do projeto fechado mesmo, né, um projeto de eles selecionaram algumas pessoas, lançaram o convite, né, e a gente aceitou o convite, e começamos a esse trabalho que está em andamento, né? Eu lancei aí a canção e vamos continuar o trabalho aí em nome de Jesus. Perfil de vencedor. Perfil de vencedor. Eu tô Primeiro por dentro, eu tô por dentro. Que bênção.
Que benção, eu fico feliz por isso, de verdade. Sim. Agora eu quero ver a sua... Como é o nome da sua filha mesmo? Alice. Eu quero ver ela cantando o meu louvor. Amém, amém. Eu vou colocar ela para ensaiar. E daí a gente faz o seguinte, a próxima live, ela abre com esse louvor, então, com o seu louvor, pode ser? Vai ser uma honra para mim. Não, então, fechou. Meu, vem cá, vamos bater um papo aqui. O seguinte, eu estava vendo a sua história de vida, ela é muito forte, Cantor Cleiton. Ela é impactante demais, meu irmão. Eu tava vendo que você passou por cirurgia, né? Problema ocular, teve o problema da apendicite. E a gente tem muitos irmãos que ficam aqui com a gente na live e daqui a pouco vai chegando mais irmãos, porque eu dei início à live e tive que encerrar, né, para a gente poder conseguir fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Tem que até pegar aqui e ver se tem as perguntas. Começa a chegar cada pergunta aqui para a gente, que é bênção. As perguntas dos irmãos. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui rapidinho antes de você começar a contar, que aí dá tempo dos irmãos chegar e pegar a sua história de vida. Ó, vamos lá. Aqui no Facebook, ó, porque quem está acompanhando pelo Face não consegue acompanhar pelo Insta, e quem está pelo Insta não consegue ver os comentários no Face. Vamos lá. A Ivanilda Soares está dizendo boa noite. O Everton, tudo bem? Você é Deus, você é paz. Está dando a paz do Senhor Jesus. Amém, querida. Amém. Estou desejando a paz. A Andréia está com a gente. Ivanilda mandou um joinha aqui. Neia Nisa está online também. Que Deus abençoe. Pastor Thiago Sheik, que estava com a gente na semana passada. Foi uma bênção. Quem não assistiu, não pode assistir a live, vai lá e acompanha. No Insta e no Facebook. Vocês vão ver como foi uma bênção a live. A Andréia, deixa eu ver. Ó, o Vitor França com a gente aí também. A Vilma, a irmã Vilma, está longe, mas que Deus te abençoe, viu? Deus alcança em todos os lugares, minha irmã. Glória a Deus. Tá mandando um joinha aqui pra gente também. Tá mandando a paz, amém, querida. Amém. Eu não tô conseguindo visualizar os comentários, então acho que é bom você ir falando. Eu tô meio perdido aqui olhando pro Facebook e o Instagram aqui, eu não tô conseguindo. Fique em paz, eu vou falando aqui, eu vou comentando aqui. Se alguém fizer a pergunta, eu repasso para você. Fique em paz. Tá. Aí a Edileuza Brito Cadarço, que é minha tia, tá mandando aqui a paz também. A Andréia Silva disse para Alice que ela é linda. A Tatiane Rodrigues está mandando a paz, minha irmã, que Deus abençoe. Luciana Gomes está dizendo a paz do Senhor Jesus, né? Boa noite. Tatiane Rodrigues? Eu acho que é daí de vocês, Tatiane Rodrigues. A minha esposa está aqui dando suporte para mim. Ô, varoa, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo empenho aí, em prestar o celular aí para a gente fazer essa live. Glória a Deus. Luciana Gomes também está com a gente. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Aqui pelo... Eu não estou vendo as mensagens pelo Insta, mas daqui a pouco chega, eu creio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daqui a pouco chega as mensagens do Instagram. Por enquanto, é esse pessoal que está aí com a gente. E deixa eu já falar para vocês que já estão online, compartilhem, tanto no Insta, quem está pelo Insta, quanto pelo Facebook, principalmente pelo Facebook. Compartilhe lá, joga lá no seu feed, né, de notícias, joga lá, publica lá, compartilha essa live, porque tanto o Insta quanto o Facebook, eles só chamam para participar dessa live 30% das pessoas que nos conhecem. Então, quanto mais compartilhamento tiver, isso. Vai alcançar mais pessoas, tá bom? Então, quem tiver online aí, gente, vai compartilhando. Para mais vidas ser alcançadas, né? Isso, esse é o intuito, que a palavra do Senhor chegue a mais vidas, que os testemunhos, né, no caso o seu testemunho de hoje, impacte vidas, né, toque corações, para que as pessoas se encorajem e entendam o que é servir a Deus, porque a gente está vivendo um período de carnaval, né? E caótico. A gente é caótico, verdade. E é muito triste a gente, eu estava comentando contigo, que é muito triste a gente ver nas igrejas esvaziando cada vez mais, porque é fim dos tempos, isso vai acontecer. E as coisas pecaminosas, né? A prática pecaminosa, a prática do pecado, que quando muito se é consumada, quando se consome muito o pecado, vira iniquidade, que iniquidade é o pecado não sentido. E hoje a gente vê na televisão, a gente vê nas redes sociais o pecado e está tudo muito normal. E isso é chato, isso daí é ruim.
Então a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje, em nome de Jesus. Infelizmente é uma realidade cruel, né? Eu estava comentando, inclusive, eu estava comentando isso hoje no meu trabalho a respeito desse final de semana, né? Esse feriado que adentrou aí do Carnaval. Você vai abrindo as plataformas digitais aí, você vai abrindo as redes sociais. É muito triste você ver as imagens que é colocado com relação ao período do Carnaval, e o mais triste ainda é a gente saber que tem crianças, adolescentes que infelizmente têm acesso a isso e acabam consumindo, né, de um alimento que é um alimento que ele não vai nutrir, né, ele vai destruir. E isso é muito triste. Ver, né, a gente ter essa consciência, porque infelizmente existem milhares e milhares de crianças, adolescentes que estão consumindo esse tipo de alimento. É verdade. Né? Então, nosso papel é fundamental. O quanto mais a gente puder estar passando essa mensagem, né, de cura, de transformação de vidas, a gente poder propagar isso para mais e mais pessoas é muito importante. Sim, né? sim, a gente que está nós que estamos em Cristo, a gente tem que sim propagar. Esse é o nosso papel. Por isso que o nome do podcast é Pregai, é fazer o ID, né? Deus nos chamou para isso, meu irmão. Então eu através da palavra, você através do louvor, e a gente se junta dando glória. Maravilha. Em nome do Senhor Jesus, está chegando pergunta já aqui, ó, no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá dizendo o André aqui, boa noite. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o carnaval. O que teve que eles zombaram de Jesus, né, de Deus. Bom, André, deixa eu já dar início aqui a essa sua pergunta, dizendo o seguinte. Não é de hoje, André. Não é de hoje, não. A gente tem visto aí, não lembro se foi o Carnaval de 2020, não me lembro agora, porque eu nem acompanho para começar, mas não me falha a memória, 2020. Não sei se vocês vão lembrar disso, acho que vocês vão lembrar. Como ela fez a pergunta aqui pelo Facebook, eu vou direcionar aqui o olhar para ela aqui em nome de Jesus. Não sei se você vai se lembrar que em 2020, se não me falha a memória, eles fizeram uma encenação do diabo machucando Jesus, açoitando Jesus. Lembram disso? Lembra, cantor, disso que aconteceu? Lembra? Aconteceu isso daí. Isso aí tomou uma repercussão. Foi 2020 mesmo. Tomou uma repercussão enorme na mídia. Sim. Então, assim, é o que eu estava falando agora, André. Não é que iniciou agora. Isso aí, essa prática aí já vem faz tempo. O pecado ele já vem há muito tempo. De tanto pecado se tornou iniquidade. Parece que é normal. Quer dizer, vai para a igreja num dia, mas no outro dia tá dançando nos palcos. Um dia tá na igreja com a roupa decente, no outro dia já tá no mundo fazendo coisas que não é agradável a Deus. Então, assim, servir a Deus é não compactuar com o que é errado, sabe? E, tipo, parece que a família tinha que aceitar. De tanto ela bater na tecla, chegou uma hora que a família aceitou. Eu sirvo a Deus. O que foi errado perante a palavra do Senhor, eu sou contra também. Eu vou pelo que a Bíblia fala. Ponto. As pessoas gostando ou não gostando. O que é certo, continua sendo certo. E o que sempre foi errado, continua sendo errado. E as pessoas não entendem isso. Na verdade, esse é o objetivo da mídia, né? Hoje, o que a gente está fazendo o uso hoje, por exemplo, da mídia para propagar o evangelho, a palavra de Deus, a verdade, a salvação. E a mídia lá fora também, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar tudo que eles têm nas mãos disponível, tecnologia, audiovisual, enfim, tudo que tiver à disposição deles, para adentrar na mente das pessoas como que se aquilo fosse algo comum, como se aquilo fosse algo não só cultural, mas algo que as pessoas vão olhar, como você disse, vão acabar aceitando aquilo como algo festivo, tá tudo bem, tudo tranquilo, quando não é isso. Então, isso que você falou é muito importante. Tá falando mal, não. Você o que está sendo colocado é exatamente isso. Eles estão usando isso como uma ponte para adentrar a mente das pessoas para aceitar isso, principalmente dentro dos lares cristãos. Não, é comum, é normal. Então, eles vão colocando meio que no oculto para quê? Para você devagar, aos poucos, ir se alimentando daquilo e cair no que você mesmo disse, é algo aceitável, algo comum. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação ao que a gente assiste. Eu sempre falo que a gente tem que educar a nossa mente, a nossa visão
para o que a gente assiste, para o que a gente ouve. No caso, eu canto, trabalho com a música. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que a gente está consumindo, né? O que a gente está consumindo, porque é um alimento para a nossa alma, é um alimento para a nossa vida. Então, a gente tem que selecionar. Sim. Né? A irmã perguntou aí, vou deixar o meu posicionamento com relação ao carnaval. Eu acho que a gente precisa ter uma visão em Cristo com relação a isso, porque é uma festa da carne que trabalha essa questão de sedução, pecado, tudo se pode. Não, a gente está só se divertindo, e quando não é isso que Deus quer. Né? A própria palavra de Deus diz que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é uma renúncia muito grande. A gente tem que negar os nossos desejos da carne, as nossas vontades pessoais. E esse é um pecado, né? A gente está vivendo esse tempo. Então, as nossas ações vão refletir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente acha certo, o que se pode, o que não se pode, e o que se tornou, né, lícito. Minha opinião sobre o carnaval. É isso mesmo, é isso mesmo. Entenda que o que eu estou dizendo não é que eu estou criticando pessoas, eu estou criticando práticas. Exato. Até porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então não adianta a gente falar assim, vem como tá e continua. Não, vem como tá e recebe uma renovação de Cristo Jesus, recebe uma renovação do Espírito Santo, porque é ele que renova, né? É ele que muda. Eu digo isso porque eu tive em mim uma transformação. Eu vivia no lamaçal do pecado. Eu vivia fazendo práticas que não agradavam a Jesus. E hoje, depois de estudar a palavra do Senhor, entender, conhecer a Cristo Jesus, eu entendi o quanto eu estava fora da presença de Deus e quanto ele estava fora de mim também, porque ele não vai habitar onde habita o pecado. Simples assim. E as pessoas não aceitam. Então, não é que eu estou falando contra pessoas. Estou falando contra a prática. Amém, queridos? Entenderam? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que até por questão de hoje em dia, né, a gente vive numa era digital. Sim. Né? A gente vive numa era digital. Tudo que se vai se fazer é internet. A pandemia só alavancou essa situação da internet. Hoje se faz compra online, tudo é a internet. Então, quando se fala dessa questão de crítica, não é que a gente está criticando, a gente está dizendo a questão exatamente do que você está consumindo, porque hoje o consumo é muito fácil, entendeu? No meu ponto de vista, hoje o consumo é muito fácil, então tudo que você fala vira aquele leque gigantesco. Né? Então a gente precisa estar com a visão aberta com relação ao que é realmente uma crítica ou, né, você está ali tentando mostrar para a pessoa o erro, né? Não só, está falando mal, está criticando. Isso. Não. Às vezes é uma crítica para você de um sentido positivo para que você entenda a realidade, né? Que o caminho que você está trilhando não é o caminho certo para você prosseguir. Então, é o meu ponto de vista. Não, é isso aí. Deixa eu falar contigo uma coisa, me conta sobre a sua história de vida. Você estava contando sobre o seu testemunho, fala um pouco pra gente aqui. Eu peguei esses 2 testemunhos seus, não sei se tem mais, né? E, gente, só lembrando aqui, rapidinho, hoje nós vamos sortear aqui este livro do Benny Hinn, Bem-vindo Espírito Santo. Acho que dá para vocês verem aí, né? Bem-vindo Espírito Santo, do Benny Hinn. E para participar do sorteio, é só compartilhar. Compartilhou a live aí, a gente já coloca o nome aqui para participar do sorteio. Beleza? Compartilhei aí em nome do Senhor Jesus. Conta aí para mim aí, cantor Cleiton, por favor, sobre a sua história de vida. Então, eu musicalmente, eu comecei a cantar com 3 anos de idade, né? Vou resumir porque é um pouco extenso, mas eu iniciei aos 3 anos de idade. É interessante que o meu início foi no culto doméstico aqui dentro da minha própria casa, né? Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade, então eu me considero que eu nasci no berço evangélico, né, com 1 ano de idade. E sempre ali ouvindo minha mãe, ouvindo rádio, programação de rádio, ouvindo orações, mensagem. E o meu irmão mais velho
sempre gostou muito de pregação, de mensagem, e eu de música. Então, com 3 anos, ele montava um cesto de roupa, desodorante, fazia o culto e eu comecei a cantar do meu jeito. Então ali iniciou, né, o processo do meu louvor, isso aos 3 anos de idade. Minha mãe tinha uma fita cassete, eu acredito que ela nem tenha mais, que ela gravou acho que umas 5, 10 músicas que eu cantava tudo enrolado, mas cantava. E só que aos 7 para 8 anos de idade, eu contei do apêndice na live, mas antes do meu testemunho do apêndice, tem um que é importante, que é relacionado até à música, né, que é a minha voz. Para os meus 7, 8 anos, eu tive uma inflamação muito séria, né, um problema na minha garganta muito sério. E começou, tomava medicamento, ia nos médicos e minha mãe me levava e aquilo foi afetando a minha voz, foi afetando. Eu cheguei a ficar um período extenso sem conseguir emitir som nenhum. Aí começou a ficar preocupante para os meus pais, né, com relação a isso. Aí eles me levaram no médico e o médico fizeram todos os exames e eles falaram, olha, o seu filho está com um espaçamento muito grande, então a solução é só a cirurgia. Eu lembro, era 7 para 8 anos. E minha mãe falou, tudo bem, então vamos fazer a cirurgia. Aí no caminho de volta para casa, a minha mãe falou, olha, então você sabe que você vai passar pela faca, né? E eu já fiquei assustado. E minha mãe ia todo dia para a igreja, né? Aquela pessoa fervorosa, aquela famosa irmã do coque, né? E eu lembro que daí eu falei assim, eu vou passar pela faca? Ela, você vai fazer uma cirurgia, porque não tem outro jeito. E eu tava praticamente sem voz. Aí eu cheguei em casa, fiquei aquilo na minha cabeça. Falei, nossa, eu vou morrer. Né? Já criança, eu falei, vou passar pela faca, eu vou morrer. Aí veio na minha mente os cultos que a gente participava e eu ouvi os pastores falando, né? Olha, faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus, ore. E eu não entendia nada, mas aí eu chamei minha mãe, isso é muito claro na minha mente, algo que me marcou muito. Eu chamei minha mãe e falei, mãe, o que é esse negócio de fazer propósito com Deus, fazer um voto com Deus, orar? O que é isso? Será que se eu fizer alguma dessas coisas, aí eu não preciso mais passar pela faca? Aí minha mãe me explicou do jeito dela, e eu falei para ela assim, então, faz o seguinte, mãe, não marca mais cirurgia não, porque eu vou fazer esse propósito aí que vocês estão falando com Deus, você me ensina como que é. E minha mãe, do jeito dela, começava. Ela falou, você tem certeza? Eu sempre falo isso, eu já falei para os meus filhos, quando eu tive a oportunidade de liderar jovens, adolescentes, isso foi um testemunho que eu passei para eles. Porque minha mãe me chamou e falou, olha, você vai fazer propósito? É assim, então você vai orar comigo tal hora. E minha mãe gostava muito de orar meia-noite, com a oração do missionário. A gente cresceu na Igreja Deus e Amor, então minha mãe orava meia-noite. E eu falei, não, vamos, se for para mim não passar pela faca, vamos orar. Eu como criança, né, eu já ouvi até pessoas falar assim, olha, minha mãe não marcou a cirurgia. E eu cheguei já a ouvir pessoas falarem com relação a isso. Nossa, olha, mas se fosse você como pai hoje, eu tenho 4 filhos. Se o médico falasse para você, olha, seu filho precisa passar por essa cirurgia, e seu filho falasse, não, pai, eu vou orar, Deus me curar, e eu não vou passar por essa cirurgia. Qual seria a sua reação hoje como pai? Né? Porque a minha mãe, ela acreditou eu sendo uma criança e ela não marcou a cirurgia. Porém, ela fez a oração comigo. E foi prazo assim de uma semana que a gente fez orando, eu não tinha mais nada. Isso marcou muito a minha vida. Sim, marcou muito a minha vida. Eu comecei, a partir daí eu entrei no grupo de criança, adolescente, eu comecei ali a desenvolver a minha mente, mesmo criança, a entender o que minha mãe, sabe, ensinava a questão do propósito com Deus. Né? O que eu falo com os meus filhos hoje. É muito importante quando um pai e uma mãe chega e fala para você, olha, fala com Deus, olha, creia na palavra de Deus, creia em milagres, principalmente hoje em dia, porque eu vivi isso com 7 anos. Essa foi a minha primeira experiência com Deus e estou até hoje. Sábado eu fiz 34 anos, canto, já peguei Covid, tive dificuldade, mas a minha voz está aqui. Então Deus tinha um propósito ali. Essa foi a minha primeira experiência com Deus que eu vou levar para o resto da minha vida. Porque sendo uma criança, né? Sendo uma criança, é uma experiência maravilhosa. Então, isso
cravou no meu coração, né, Aleluia. o propósito com Deus. Foi uma experiência maravilhosa, que eu carrego até hoje. Aleluia. Eu acho que é isso, né? Isso daí faz parte do crescer na graça e no conhecimento, tem influência dos pais, né? Muito. Porque se você tem um pai, uma mãe, né? Os avós que te influenciam a ler Bíblia, te influenciam a aprender mais a palavra, isso daí é fato. A criança, ela cresce mesmo ali na graça e no conhecimento. Você estava contando, meu irmão, a história da apêndice. O que foi primeiro, a apêndice ou da visão? Foi o apêndice. Conta aí pra O gente. apêndice eu tinha... Isso, o apêndice foi de 11 para 12 anos. Eu não lembro o ano exato, mas foi nessa fase, foi o apêndice. Na live que eu fiz no sábado, como eu estava no tempo curto ali, eu acabei não dizendo, mas o do apêndice é importante, eu quero frisar rapidamente aqui. A parte que marcou muito a minha vida dessa cirurgia do apêndice é que no ano que eu fiz essa cirurgia, não sei se você você chegou a acompanhar, era a época que no SBT estava tendo aquele programa do Popstars, e daí era a fase dos homens fazer a seleção. Então, eu cresci muito envolvido com música, né? Eu comecei a tocar com 8 anos, 9 anos. Então, surgiu o convite ali onde eu estudava que ia ter uma gincana, né? Para a gente ver como uma coisa vai puxando a outra. E um colega meu chegou para a professora e falou assim: o Cleito canta e eu toco violino. E esse menino também era os pais eram da congregação, só que o menino já não estava mais. E a gente montou uma bandinha ali, né, na cabeça que a gente ia se tornar um popstars um dia, né? E ali eu comecei a ter um contato com a música secular, né, que é o que a gente conhece hoje. E eu comecei a se envolver tanto com essa, sabe, essa coisa de, não, vamos cantar para fazer sucesso, vamos crescer musicalmente. Igreja é chato, as músicas de igreja é brega, ninguém escuta. Naquela época, a música gospel hoje era uma vergonha, né? A pessoa falava, você escuta a música tal, mas quem quer? Entendeu? Não sei, nesse tempo era assim. E eu cheguei a ficar um ano afastado, não ia nem um dia na igreja, e focado nisso, ensaiando com as bandinhas, ia lá, não quero ouvir isso. E um dia eu lembro até hoje que veio aquela famosa irmã do coque também, que eu tô dizendo aqui, veio na casa da minha mãe e ela falou, olha, Deus tem uma obra na sua vida, mas você precisa, né, voltar ao primeiro amor, E ela não conhecia nada sobre a minha vida, e ela falou, olha, você já teve um livramento da parte de Deus, e eu sei hoje, né, naquele momento eu não me lembrava mais, porque quando a gente vai dando lugar para outras coisas, e eu sei que era da parte da minha garganta, né, e eu falei, não, levei na ignorância. Passou poucos dias, aí estava na escola, né, como eu citei lá na live, fazendo educação física, normal, já era aqui umas 2 horas da tarde, mais ou menos, já tinha passado ali uma boa parte do expediente lá da escola. Comecei a sentir aquela dor no estômago. Forte, foi piorando. Naquela época não tinha WhatsApp, celular, nada, era telefone fixo ou tijolão, e para você falar com alguém, misericórdia. Ninguém conseguiu falar com os meus pais. Vim embora para casa, passando mal, muito, muito mal mesmo. Fomos pro hospital, cheguei no hospital, o médico examinou, né? Olha, era o plantonista da noite, você não vai... Deu soro para passar a dor, tal, tirou ali o que foi necessário e, olha, mãe, a gente não vai poder internar ele, então você precisa vir amanhã cedo, né, que é com o médico, para tirar todos os exames novamente. E foi aquele processo. Minha tia ela era caseira do hospital, então ela morava atrás do hospital. Então, o que aconteceu? Meu pai foi para a igreja e minha mãe, a gente não conseguia ser internado, eu fiquei na casa da minha tia. No outro dia cedo, eu fui para o hospital, foi quando que o médico examinou e teve o diagnóstico do apêndice aguda. Então, eu tive que acelerar a cirurgia. Meu Deus. Só que era para ser de manhã. E eu fui subir à tarde, né? Fiquei com meu irmão e minha mãe ali no propósito. Nesse dia, ela falou, não, você falou pro meu irmão, você fica com ele, eu vou descer para a igreja.
Eu subi para operar mais ou menos esse horário, 7, 8 horas, que é o horário da segunda parte do culto. E eu me lembro até hoje que quando eu subi, né, que minha mãe contou isso, quando eu subi para operar nesse horário, era exatamente o horário que ela tinha colocado o pedido de oração para o pastor orar ao meu favor, que eu ia passar por uma cirurgia, já estava em estado avançado. E quando o médico fez a cirurgia, ele tirou, né, o apêndice, estourou na mão dele porque estava totalmente perfurado, porque eu estava desde o dia anterior já, né, nessa dificuldade, passando por tudo isso. Então, quando ele tirou, foi uma coisa assim, ele contou para minha mãe, olha, mãe, eu não sei, o seu filho tem muita sorte, porque quando a gente abriu e tirou, não chegou nem distante ali do corpo dele, estourou, né? Ou seja, era para mim não estar mais aqui hoje, porque quando está perfurado, né, estoura internamente, a pessoa não sobrevive. Minha mãe disse para ele, não, doutor, não foi sorte, foi Deus. Aleluia. Exatamente naquela hora que eu subi, foi a hora que o pastor estava orando. Então, assim, foi a segunda experiência que eu tive com Deus, que eu guardei comigo, porque nós somos seres humanos, a gente é falho. Então, às vezes, diante das dificuldades, das lutas que a gente enfrenta, né, principalmente hoje em dia, eu vejo dessa forma. Quando vem aquele abatimento, quando vem aquela vontade de desistir, eu olho para trás, eu vejo quanto Deus foi fiel à palavra dele sobre a minha vida, né? Porque não era para mim estar aqui hoje novamente. Então, do apêndice foi um livramento muito grande. Depois da cirurgia, eu ainda tive complicação, que eu peguei infecção hospitalar, e foi aquele processo. Mas eu lembro até hoje, quando eu tive a infecção hospitalar, que eu fiz o resto do tratamento, que eu passei por essa fase, a primeira coisa que eu falei para minha mãe foi isso: mãe, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja depois de um bom tempo. E minha mãe é uma coisa que eu admiro muito nela, eu sei que ela vai assistir isso aqui depois, que ela era aquela mulher que, assim, ela foi muito sábia, né? Ela foi muito sábia, porque ela não fazia aquilo na força, assim, não, você tem que fazer, porque se você não for, se você não seguir esse caminho, você vai, entendeu? Ela deixava que, ela me ensinava, e ela foi deixando que as experiências, eu mesmo ia tendo, Deus ia me testando, me provando para mim enxergar. Foi o ponto que eu cheguei, eu falei, mãe, eu quero ir para a igreja. E ela falou, então vamos. Eu lembro até hoje que nesse primeiro culto que eu cheguei depois dessa cirurgia, foi o culto que ficou na minha memória. Eu cheguei lá e tinha uma irmã tocando um teclado. Até então, antes de eu voltar, quando eu tinha saído, não tinha instrumento nenhum na igreja, né? Então, quando eu voltei, eu vi a irmã tocando um teclado, eu falei, dentro de mim, eu falei, eu vou ser o próximo que eu vou tocar ali, junto com aquela irmã. Aleluia. E dali eu comecei a desenvolver, consegui, não deu nem uma semana, eu já estava conversando com a irmã, olha, eu quero tocar, puxa, que bonito, já entrei pro grupo. É uma experiência maravilhosa que eu não vou esquecer na minha vida e que me ajudou muito. Essa foi a segunda. Glória a Deus, glorifica a Deus por isso. O que ficou marcado do apêndice foi exatamente para mim, tanto o milagre, né, que eu recebi, quanto o meu retorno para a igreja. Porque ali, nesse retorno, vou frisar aqui que nesse retorno ali, eu comecei o ministério do louvor na minha vida, né? Porque assim, eu já cantava desde os 3 anos, né? Mas desenvolver o ministério foi ali, porque eu comecei a ter o desejo de aprender a tocar teclado, a olhar para um grupo de louvor, a olhar para os jovens da igreja e sentir aquela necessidade de, não, eles estão parados, eu vou aprender música, eu vou fazer uma aula de canto, eu vou fazer um teclado para incentivar eles, e realmente aconteceu isso. A minha esposa mesmo eu conheci numa era mais ou menos dessa, no cantinho, tímida, e ali a gente foi desenvolvendo, foi tocando. Então é importante, é muito importante, é o que eu tento passar para os meus filhos hoje. A importância tanto do culto no lar, que foi como eu comecei, a importância de você dar ouvido ao que os seus pais, né, falam para você, e a importância de você valorizar as pequenas coisas que acontecem dentro da igreja, né? É muito importante isso. Esse momento do apêndice na minha vida foi exatamente esse retorno, esse despertamento para o Ministério do Louvor, da música na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você estava contando seu testemunho, eu recebi algumas mensagens aqui no Insta. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no Insta rapidinho para ver as mensagens que os irmãos foram colocando aqui. Quem está com a gente online também no Insta, em nome de Jesus.
A gente está com a Lucimara, que é a Mara. Deus abençoe, Mara, a sua vida, em nome de Jesus. O Bruno Sheik. O Bruno, Deus abençoe, meu irmão. Continua com a gente aí. Se tiver pergunta, manda aí pra gente. A Kátia está com a gente, Kátia do Sem Grana. Kátia, Deus abençoe, valeu aí, hein? Ele tá com a gente aí. O Vinícius, é o Marcos Vinícius, né? Esse aqui. Deus abençoe, meu irmão. Ele tá dizendo aqui, ó, boa noite, tudo bem com você? Como você está, Pai Senhor Jesus? Amém, tô bem, graças a Deus, meu irmão. Aí tá, a Mara tava dizendo do áudio, acho que agora deu uma melhorada, né? No áudio, deu um ajustado aqui, consegui dar uma melhoradinha. O Júnior, meu amigo, faz tempo que eu não vejo. Deus abençoe. Tati, minha cunhada, Deus abençoe sua vida. Fábio Galvão, o diácono, sempre falo dele. Ele é uma bênção na minha vida. Te amo, viu, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Ele manda uma mensagem já. Né? Aí tá a Júlia, começou a me seguir, entrou na live. O Fábio disse que quer. Quando ele disse eu quero, ele escreveu eu quero, é o que ele quer aqui, ó. É só compartilhar. Isso, para ganhar essa compartilhando. Né? Esse número de pessoas que está aí, cada um compartilhando para 5 pessoas, vai ser glória. Compartilha aí. De repente você está assistindo pelo Instagram, não tem como compartilhar no feed, não tem problema. Compartilha nos grupos que você tem aí. Compartilha em nome do Senhor. WhatsApp. O link aí, em nome do Senhor Jesus. Oi, minha esposa está falando disso. Ela quer fazer pergunta para você, meu irmão. Segura aí que ela vai fazer pergunta para você. Bastante gente, Aline Ribeiro está aqui com a gente, entrou também. O Fábio Galvão, enquanto você estava contando seu testemunho, ele disse, é bênção, meu querido. O André Marreiros, o Danielzinho, aliás, Daniel Marreiros, o Danielzinho, está dizendo assim, amém, glória a Deus. Está dizendo aqui, ó, o Daniel dizendo, o Fábio Galvão dizendo, boa noite, é forte. Ó, o Marcos está... Amém. É isso aí, a Ferrugem, Júlia entrou aqui agora, que é o Ferrugem. Deus abençoe, meu irmão. Estou olhando para cá porque eu estou vendo quem está online com a gente aí. Que bom, que bom. Fico feliz. Estou feliz que vocês estão entrando. Quero que vocês compartilhem. Isso é bênção, né? Manda mensagem, manda pergunta, a gente vai respondendo aí. Ó, quem quer participar da live aqui? Eu não perdi uma. Todas, ela está em todas. Tá em Deixa o registro dela aí. A Belinha. A Belinha está em todas. Amém. Todas as lives ela quer estar. O pastor Tiago Sheik falou, a Belinha é crente, meu irmão. Tem que sempre na hora da deixar o registro do testemunho, ela vem para cá. Ela é assim, fica achando uma bênção. Tá certo. Contar o testemunho da visão, né? Porque ainda tem as referências bíblicas ainda aqui, ó, para a gente poder esmiuçar, para a gente poder dar entrada no nosso tema, no assunto do nosso tema. Sim. O testemunho do transplante que eu fiz, né? Eu sou portador de ceratocone coadjuvante, né? É uma deficiência na minha córnea de nascença. E eu comecei, né, a descoberta a desenvolver 7 para 8 anos também. E é interessante que hoje, né, eu estava até comentando isso aqui com a minha esposa, que ela está nessa área de pedagogia, tudo, ela comentando sobre como hoje em dia, né, dentro da área da educação, tem esses programas de inclusão, né, para quem tem essas dificuldades e tudo. E eu lembrei de quando eu era criança, nessa fase dos 7 para 8 anos, porque quando eu comecei a ter essa dificuldade para enxergar, eu lembro que eu olhava a lousa e, por vergonha de falar para o professor e as crianças, né, rirem de mim, eu não escrevia o que estava na lousa porque eu não enxergava. Então, eu esperava a hora da explicação, né, que a professora ia explicar, e eu escrevia no caderno a explicação da professora. E quando eu tinha um medo gigante de ir para a filhinha para ela dar o visto, né, o parabéns. Então, nessa fase, eu estava no 2º ano do fundamental, nessa época era. Então, era uma professora muito boa. E ela começou a perceber que quando eu levava o caderno, eu ia muito temeroso e o que estava escrito não era o que ela tinha passado. E um dia ela me chamou de canto, eu não consegui falar, ela chamou meus pais e daí eles começaram um tratamento comigo. Foi quando eu tive essa descoberta que eu tinha esse problema na minha visão. E daí para frente, eu comecei a fazer um tratamento rígido no BOSS, para poder descobrir qual seria o uso ideal das lentes de contato, e foi indo 7, 8, 9, 10 anos. Para você ter uma ideia,
Eu trocava de... Eu estava com 15 anos e eu já estava com mais de 27 graus 27 nas minhas graus? lentes. 27 graus. Eu já não usava mais aquela gelatinosa. Comecei a usar a Super, né, que fala. Então, já era bem mais rígido. Isso com 15 anos já. Quando eu fiz 18 anos, que era a maioridade, o médico me chamou e falou, olha, você quer tentar o transplante agora? Vamos adiantar para frente. Eu não fiz nessa época. Casei, o processo foi se agravando. Eu lembro que quando eu casei, eu já estava já bem mais avançado nos graus. Foi quando ele falou para mim, né? Olha, você tem a opção de fazer o transplante porque a gente está com o banco de olhos disponibilizando para você, né? A córnea. Mas, porém, você tem um alto risco de rejeição. Você tem 90% de rejeição. Você sabe exatamente pelo seu processo que você enfrenta com as rejeições até das lentes de contato. Então, você quer aceitar essa proposta do transplante, tentar, só que eu vou ser bem franco com você. Ele me tratava dessa fase de 7, 8 anos. Ele falou, você tem 1% de sair ali do centro cirúrgico enxergando, ou que dê certo esse transplante. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer, né? Seja o que Deus quiser. Eu já tinha trocado demais de lente, eu não aguentava mais. Meu olho doía, parece que 24 horas. Era aquela dor, aquilo parecia que era adormecido, de tira lente, põe lente, tira lente, põe lente. Eu falei, vamos tentar. E resumindo aqui, que é muito extenso esse testemunho. Então, a gente marcou o transplante. Eu lembro que na semana ali eu fui para a igreja e teve um dia desses no culto que Deus usou a pastora Geni lá na igreja, e ela me chamou e falou, olha, você vai passar por um processo difícil na sua vida, mas vai ser por um fio, mas Deus vai estar com você. E eu sabia que era exatamente isso, porque é o que estava ali para acontecer na minha vida. No dia de eu fazer a cirurgia, eu fui com meu irmão, com a minha esposa, e minha esposa entrou até só a parte ali da sala de espera, né, do centro cirúrgico. Eu já estava super nervoso. E quando eu entrei mesmo, o médico falou, olha, a sua cirurgia vai ser das 18h30 às 21 horas. E eu com aquilo na minha cabeça, da rejeição, não vai dar certo. Eu entrei para o centro cirúrgico, e quando foi, nesse resumo, quando foi 21 horas, exatamente, eu comecei a ouvir distante, né? É aquela coisa que não está nítido, mas você ouvia aquele, sabe, burburinho daqui e dali. E eu comecei a ficar tenso, porque eu sabia que algo não estava bem, algo não se encaixava ali. Deus. E foi quando eles, né, ali no processo de fazer algum corte ali da cirurgia, eu senti uma dor, olha, sem explicação. Era como se estivesse tirando o olho fora, rasgando, ou fazendo ali, sabe, não sei nem te explicar. Eu dei um grito no centro cirúrgico e veio os enfermeiros, o pessoal que estava ali, olha, tá tudo bem, fica calmo. Só que eu ouvi, bem longe, eu ouvi a médica falando exatamente sobre essa rejeição, né? Porque eles precisavam fazer uma restauração da minha córnea, que eles estavam tentando para mim ficar, né, metade a minha córnea e metade a córnea do doador. Só que na hora que eles fizeram essa ligação, né, entre as duas córneas, ou seja, restaurar uma parte da minha, e fizeram a ligação com a córnea do doador, foi quando teve a rejeição e a complicação. Fora isso, já era mais de 21 horas. O efeito da anestesia já estava passando. Nossa. Foi por isso exatamente que eu senti aquela dor. E estava no início, praticamente, sem resposta nenhuma do que ia acontecer com esse transplante. E eles deram uma nova anestesia, e essa cirurgia, o transplante, ele se estendeu até 1h da manhã. Eu saí extremamente debilitado daquele centro cirúrgico. Depois que eu saí do centro cirúrgico, eu senti muita dor. Mas depois que eu passei, e com esse diagnóstico, eu lembro até hoje, isso eu não falei na live de sábado, quando eu saí do centro cirúrgico, a médica ainda falou pro meu irmão, olha, eu tava com aquele tampão que eles colocam, e o médico falou junto com a doutora, olha, a gente ainda não sabe, a gente fez o que estava ao nosso alcance. Houve a rejeição, a gente fez a colagem das córneas, mas a gente só vai saber quando a gente tirar o tampão e ele abrir o olho. Eu fiquei
ali 60 dias com aquele tampão. Eu coloquei na minha cabeça, sabe quando você vai meio que preparando o seu psicológico para o pior? Sim. A 1%. Então eu fui aquele processo. No dia de eu tirar o tampão, acho que foi o pior dia assim, de tensão que eu vivi. Eu tinha, na fraqueza humana, eu tinha quase certeza que não tinha dado certo. Então foi aquela coisa assim, tira, não tira, tira, não tira. Mas aí eu lembro que dentro do meu coração, assim, instantaneamente, eu coloquei uma certeza tão grande que eu falei, eu vou tirar esse tampão e eu não vou estar cego. E quando eu tirei, foi uma sensação incrível, que eu tirei, eu enxerguei cores que eu não enxergava antes com a lente de contato, isso porque eu estava no processo de recuperação. Então, assim, glória a Deus, foi um testemunho maravilhoso. Ali eu vi a fidelidade de Deus, porque eu saí com o diagnóstico que eles só iam ter certeza a hora que eu tirasse o tampão, ou seja, eu fiquei todo aquele processo aguardando isso, né? Hoje eu tenho esse olho, né? É visível, né? Que ainda eu uso lente, hoje eu uso escleral, né? Que é a lente mais avançada que tem, porque eu não consegui o 100%. Vou frisar aqui porque é importante isso. Eu já ouvi em algumas pessoas falarem para mim exatamente isso. Mas você conta esse testemunho como um milagre, mas você ainda usa lente, você tem, é nítido que a gente enxerga assim, e aí? Deus não faz 100%? Eu digo para você que eu considero, para mim, isso um milagre muito grande, porque para quem tinha 1%, mesmo com a lente de contato, eu ainda tenho mais de 50%. Então, você que está me assistindo nesse momento, que você talvez possa ter um diagnóstico que muitas pessoas possam dizer para você, olhar e falar assim, olha, mas para a medicina é só 1%. Eu quero dizer para você, o 100% de Deus para você é o que eu ouvi. Mas você ainda usa lente, você ainda tem essa dificuldade. Mas para mim eu considero um milagre gigantesco, porque Deus me deu a oportunidade de, mesmo com laudo de rejeição, eu ter uma porcentagem. Então não dê ouvido a palavras negativas, que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um plano. Talvez se eu ficasse 100%, talvez eu não teria esse reconhecimento que eu tenho, essa gratidão que eu tenho no meu coração. Não, porque agora eu estou perfeito, eu estou enxergando. A gente vê muito disso. Deus conhece o profundo do nosso coração. Então, o milagre de Deus é sempre melhor. Aceite o melhor de Deus para a sua vida. Esse testemunho é muito, muito assim, gratificante para mim. Eu tenho certeza que eu sinto que tem muitas pessoas que pode estar assistindo nesse momento, que não precisa ser exatamente um problema de visão, seja qual for o diagnóstico, né, ou a situação que esteja enfrentando, que já se deu por vencido. Então, eu tenho certeza que Deus trouxe você nessa live, ou depois que ficar gravado, para você entender que o milagre de Deus é conforme Ele conhece o nosso profundo, nosso íntimo, o nosso oculto. Então, creia no milagre de Deus. Você não chegou aqui em vão. Amém? Amém. Eu creio e recebo. Aleluia, eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Eu estou pegando aqui, gente, os nomes para poder fazer o sorteio, viu? Do livro. O primeiro foi o joguinho para as crianças, né? O jogo bíblico. Quem ganhou foi a Josefa Filha, que a Jo, minha amiga, ganhou. E já está brincando com as crianças, diz que está aprendendo muito através do joguinho bíblico. Está aprendendo muito da palavra do Senhor. Glória a Deus. O segundo sorteio foi da Bíblia, quem ganhou foi minha esposa. Minha esposa que ganhou. E ela vai, me coloca nesse sorteio que eu quero. E acabou ganhando. Entrou no sorteio, compartilhou e entrou no sorteio e ganhou. E o segundo foi uma Bíblia, quem ganhou foi o André, o Dedé, amigo meu de muitos anos que eu não via. Fui levar lá a Bíblia para ele, tiramos fotos junto, fazia muito tempo que eu não via. E ele falou para mim assim, ó, eu nunca tinha ganhado uma Bíblia, eu nunca li uma Bíblia. Cara, ele ficou tão feliz de ter ganhado uma Bíblia, e às vezes a gente tem a Bíblia em casa e não dá o valor necessário. O melhor presente, né? Ele ficou muito feliz, muito agradecido. E ele tá na live aí, que eu já vi ele na live aí. Deus abençoe, Zé. Parabéns, viu? E vai lá na Bíblia, já falei. Se tiver alguma dúvida aí, chama a gente aqui para bater um papo. Minha esposa queria fazer uma pergunta? Qual que é a pergunta? Dá tempo? Dá tempo, faz a pergunta aí. Eu quero saber quando começou. Ele falou que além do Ministério de Louvor, ele
Tá conseguindo ouvir, Varão, a pergunta dela? Não. Não, fala aqui pertinho. Você falou que além do seu ministério de louvor, você também prega, né, em algumas igrejas, né, ministra a palavra. Quando começou o seu ministério na palavra? Amém. Olha essa pergunta. Você sabe que quando eu comecei, eu falei quando eu iniciei o Ministério do Louvor, eu tinha mais ou menos para acho que uns 8, 9 anos numa igreja aqui no bairro onde eu moro, uma igreja pequenininha, era num sítio, rapaz, uma dificuldade para chegar, você tinha que passar pelo galinheiro e fazer aquela volta, mas era uma benção a igrejinha lá. E teve um dia que o pastor chamou minha mãe e falou, olha, é seu filho? Minha mãe falou, eu tinha acabado de cantar. E ele falou, olha, Deus tem uma grande obra na vida do seu filho, mas não é só no louvor não, tá? Deus vai usar ele na palavra. E eu vou ser bem sincero. Desde quando eu iniciei no louvor, entrei no grupo de criança, fui para os jovens, e o pastor Cleito, abre culto, Cleito, vamos fazer isso. E eu falava, não, eu só canto. Não, pregação é para o meu irmão, que gosta. E eu sempre fui relutando. A primeira vez que eu ministrei, eu já estava com 17 anos. Eu não sei nem o que eu falei, na verdade. Com 17 anos. Mas eu comecei aos 15 a liderar os jovens, então isso é importante. Aos 15 eu tive essa oportunidade de liderar os jovens, né? O pastor teve essa visão, e dali, hoje eu entendo que ele teve essa visão, dali eu comecei a sentir essa necessidade que não era suficiente só eu saber cantar ou tocar alguma coisa, porque quando você tem pessoas ali, né? Quando você tem pessoas que estão ali, que você, na sua liderança, tem momentos que a música, eles tiram de lá da música, às vezes aquela pessoa chega para falar com você, para pedir aconselhamento, você precisa, né, falar, ministrar. Então, assim, é um ponto de partida para a ministração. Então, ali com 15 anos, começando a liderar os jovens, crianças, eu comecei a ter essa necessidade, então eu aceitei mesmo que, sabe, não vou mentir, forçadamente que eu falava, eu não sei falar, gente, eu não consigo ter essa desenvoltura, né, como esses pregadores. Eu, na época, tinha muito aqueles DVD dos Gideões, e eu via e falava, não, isso não é para mim, não me vejo fazendo isso. Mas eu fui forte, né, Gideões. Já assusta mesmo. Então, aí eu fui e falei, não, isso não é para mim. Mas chega uma hora que Deus te coloca, né? A primeira vez mesmo que foi dessa idade que eu te falei, era um culto de jovens, culto de louvor, e a gente tinha programado o culto, e tinha a pessoa que ia ministrar, o preletor, que era de outra cidade, e a hora foi passando, e o rapaz não chegava e não vinha, e o pastor chegou para mim e falou, olha, você vai pregar. Eu falei, olha para você ver, Deus preparando tudo. Esse pastor é uma bênção, homem de Deus. O pastor Cícero. Olha, que você vai pregar. Eu falei, não, o senhor prega, que o senhor é o pastor. Eu falei, não, hoje é o seu dia. Deus segurou o menino lá, porque o culto é de jovens e é você que vai. E eu falei, não, e ele pegou a segunda parte. Quando ele subiu, né, que é a segunda parte da ministração, eu falei, tranquilo, ele que vai ministrar hoje. Ele leu a Bíblia, fez a oração. Quando ele finalizou a oração, cantou louvor, ele falou, agora eu vou chamar o irmão Cleito, que vai ministrar aquilo. Eu gelei de cima e embaixo. Ele não fez isso comigo. E já estava ali, então eu subi, mas foi uma benção. Ai, eu não vou dizer para você assim, nossa, eu ministro cultos e cultos, mas assim, quando Deus dá oportunidade, a gente ministra assim. Então, começou dessa forma. Entendi. Pego de surpresa, vem, sobe e ministra, não tem por onde correr. Mas foi bem, é um aprendizado. Deixa eu falar com vocês aqui. Você vê que testemunho forte? De repente, se esse trabalho não tivesse acontecendo, as pessoas não ouviriam isso, né? Porque não ia saber que uma pessoa tão próxima da gente, assim, tem um testemunho tão lindo quanto esse, tão forte, tão impactante quanto esse. Quer dizer, sua vida, meu irmão, foi de milagre em milagre, né? Foi um milagre atrás do outro, cara. Tipo, foi uma bênção atrás da outra. Então, é que nem eu falo, é dificuldade, mas é nisso que a gente também dá glória a Deus. Não é só quando está tudo bem, né? Na dificuldade a gente também dá glória a Deus, porque quando a gente está na dificuldade, é aí que a gente vê a ação de Deus na nossa vida, porque homem nenhum pode fazer. Eu não posso fazer por você ou por outras pessoas,
mas Deus pode ir lá e fazer na vida do nosso irmão. Eu digo para você que foi um caminho, né? Porque, assim, esses foram as experiências que eu tive durante a minha juventude, mas eu vou dizer para você que o quebranta, às vezes a gente está dentro da igreja, cresce dentro da igreja, mas a gente só vai ter aquele amadurecimento mesmo, eu digo interior, quando chega no que dói mesmo, né? Eu passei por todas essas experiências, mas o maior quebrantamento que eu tive na minha vida, que assim, eu tive um encontro mesmo assim de fé, um encontro com Deus, foi quando eu vi a minha filha mais velha, praticamente ali já em óbito, né? Então, assim, aquilo mexeu com tudo em mim. Minha filha teve hidrocefalia, né? Ela faz o uso da válvula, tudo, mas assim, ela tinha 1 mês de idade e foi por negligência médica, né? Minha filha, todo o período do pré-natal dela, ela era uma criança perfeita. A minha esposa fez todo o pré-natal dela, ela era perfeita. O parto da minha esposa estava agendado num hospital, que eu não vou citar o nome aqui, mas esse hospital ele tinha uma regra que eles não faziam cesariana, era só o parto normal. E a minha esposa não tinha condições de ter o parto normal, por ser a primeira filha e tinha algumas outras complicações. Ela ficou mais de 2 dias em trabalho de parto. E no último momento, né, Deus usou uma pessoa ali que falou, não, essa mulher precisa entrar para um centro cirúrgico. Só que já era tarde demais. Então, quando fizeram, né, ali a cesárea, né, tudo para fazer, não foi nem cesárea, é aquele parto forçado. Me confundi agora. A minha sogra que acompanhou, ela fala que quando, né, tirou a criança, ela estava com a cabecinha toda roxa. Ela teve a insuficiência, né, no cérebro, que gerou a hidrocefalia. E depois de 1 mês, a gente começou a ver a cabeça dela crescendo, né? Por um volume grande de água, ela só chorava, dia e noite chorando, dia e noite chorando. E a gente recorrendo para promotoria de justiça, aí vai para o hospital fazer, foi uma luta. E minha filha foi levada para o centro cirúrgico, bem resumido, né? Para ver se dá tempo aqui no Instagram, mas é um testemunho maravilhoso. Ela foi levada para o centro cirúrgico e quando ela fez a primeira cirurgia, ela já passou ali pelo Vale da Sombra da Morte. Não tinha imunidade, enfim, 1 mesinho de vida, veio embora. Em menos de 15 dias que ela tinha feito essa cirurgia, deu rejeição na válvula, ela tinha que retirar aquela válvula e colocar uma outra. E quando a gente chegou ali no hospital, em Sorocaba, o médico falou, olha, é o seguinte, não tem nem 15 dias que essa menina foi operada, ela não tem nem 3 meses de vida, a resistência dela é 0. Eu vou fazer a minha parte. Então, eu praticamente assim, estou dando ela já considerada como morta. E nessa segunda cirurgia, minha filha praticamente faleceu. Então, ali eu tive um encontro com Deus. Eu não sei quanto que a gente tem de tempo ainda, aí no Instagram. Fica em paz. Então, nessa segunda... Vamos fazer Amém. assim? Vamos fazer o sorteio, e daí a gente continua batendo um papo no Facebook? Pode ser? Pode ser, fica à vontade. Fechou. Então, deixa eu só ver quem está aqui com a gente, para a gente poder fazer o sorteio aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Geni. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio aqui agora do livro Bem-vindo, Espírito Santo. E daí a gente dá continuidade. A irmã Geni chegou aí, tá dando a paz. Deixa eu colocar ela aqui agora. Chegou em cima. Já pensou, irmã Geni, ganha? Chegou em cima e já ganha aqui o livro. Esse livro é uma bênção. Esse livro é uma bênção. Deixa eu colocar minha esposa hoje para fazer o sorteio. Aperta o botão iniciar aqui, ó. Pera aí. Ó, como é que é o sorteio? Deixa eu ver aqui, ó. O nome de todo mundo. Todos os nomes do pessoal que foi compartilhando aí, ó. Tá aqui, ó. Rapaz, é gente, hein? É gente. Você não fez. Que bênção. Aqui agora, peraí. Deixa eu ver se foca aqui. Ah, focou. Aí. É bastante gente, ó. A gente faz o sorteio.
Minha esposa, volta da esposa aqui, vai, pera. Calma aí. Aperta iniciar. Vamos ver quem que ganhou o livro. Quem ganhou? Neia Nisa. Ah, Neia Nisa, minha prima. Minha prima ganhou. Deixa eu mostrar aqui também no Instagram. Ganhou. Parabéns! Amém, Neia Nisa, minha prima, ganhou o livro. Fala comigo. Fala comigo pelo WhatsApp aí que a gente dá um jeito de te entregar. Em nome do Senhor Jesus. E galera, meus irmãos queridos, valeu aqueles que estão aqui comigo no Instagram. Dá um pulinho, corre lá pro Facebook para a gente continuar aqui esse bate-papo, porque a gente ainda vai entrar no tema bíblico. Então a gente vai levar mais um tempo aqui conversando. E a palavra do Senhor diz para a gente não ter pressa de sair da presença do nosso Senhor, e que quando tem 1, 2, 3 ali reunidos em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Então ele está nessa conversa. Corre lá para o Facebook e continue com a gente acompanhando esse bate-papo aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou encerrar a live aqui no Instagram e a gente continua aqui pelo Facebook. Vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Você estava falando da sua filha? Deixa eu só ajustar aqui do Facebook. Sim. Então, aí, nesse período, como eu disse lá, dos 2 meses, né? Antes dos 2 meses, e o médico disse, né? Olha, eu vou fazer aquilo que é incumbido para mim, que é a minha parte, né? Que é a parte da medicina. Só que eu não dou garantia nenhuma que ela vai sair com vida dessa cirurgia, porque ela tinha feito a primeira cirurgia em menos de 30 dias, né? Imunidade baixa, né? Uma criança, então, mas ela precisava fazer essa cirurgia e fazer a troca dessa válvula. Isso. A minha esposa está aqui lembrando, ela teve meningite já nessa fase, tudo, foi juntando tudo ali. E ela fez a cirurgia, e quando ela saiu do centro cirúrgico, que a gente via ela, né? Eu tô vendo aqui que minha sogra está online aqui, ó. Quero mandar um abraço, uma saudação para ela, porque ela acompanhou muito dessa fase. Fátima Pereira, que Deus abençoe, está acompanhando lá da França. Que Deus abençoe sua vida. E ela acompanhou muito dessa fase aí. Então, a gente via minha filha extremamente sem cor, sem nada, e foi muito triste. Eu me lembro que eu não podia entrar, estava minha sogra e minha esposa lá, e eu fiquei pro lado de fora, e o porteiro lá do hospital falou, viu, você vai embora, porque ela vai fazer a cirurgia, ela vai para aquela unidade pós-cirúrgico, então, talvez ela nem vá para o quarto, né? Porque ele ouviu, né, que a gente sabia, então ele falou, vai embora para sua casa. Eu falei, não, eu não vou embora. Eu fiquei lá fora, passei a noite lá fora, sem comer, ligando para todo mundo, pedindo oração e crendo no milagre, mas ali, quebrado por dentro. E quando eu vi depois, no outro dia, minha filha, a fisionomia dela, eu falei, não, minha filha não tá mais viva. Não tá, impossível. Branca, branca de tudo, parecia que não tinha sangue no corpo. Aí, essa é a parte principal. Foi o quê? Foi depois de uma semana, tá sendo? Que uns 2, 3 dias, quando sua mãe ficou com ela à noite, que teve aquela dor. Ela ficou mais de 1 mês, né? Ela ficou 1 mês, e num desses dias, numa madrugada, minha sogra estava com ela, sua mãe estava com ela, né? Minha sogra estava com ela no quarto e ela já estava desenganada. Nossa. E branca, branca, sem cor nenhuma, e de madrugada, a minha sogra conta pra gente que chegou um senhor de branco com uma enfermeira, né? Isso, e olhou para ela e falou, olhou para minha filha e falou para minha sogra assim, essa menina já tomou sangue? Alguém veio aqui ver? Não. Ela precisa tomar bolsa de sangue urgente. E tinha uma enfermeira do lado. Ele prescreveu, olha, traz isso, isso, isso. E veio as bolsas de sangue. Na realidade, veio essas bolsas de sangue que ele pediu para aquela enfermeira trazer. E colocou na minha filha, ela começou a ficar curada. Isso de madrugada. Ou seja, o pessoal, os médicos de plantão. Quando foi de manhã, né, a minha sogra tem a troca de plantão, tudo, minha sogra agradeceu para perguntar, né, para saber, né, qual médico que ia voltar, ver minha filha, tudo ali. E daí a moça do atendimento falou, mas ela falou, aquele médico que foi lá, né, quem vai vir agora? A moça falou, mas que médico que foi lá no quarto? Não, foi. Não, eles puxaram lá, né, a ficha que tem e falaram assim, mas
quem foi lá? Minha sogra falou, não. Gente, foi um médico assim, tal, cabelo grisalho, junto com uma enfermeira, e falou que a minha neta precisava de sangue. E ela tomou bolsas e bolsas de sangue. E a moça ali, olha, eu até arrepio aqui. E toda vez que eu conto, eu me arrepio muito. E a moça falou assim, olha, tem certeza? Porque aqui não consta nada, que nenhum médico foi no quarto da sua neta de madrugada. Não tem registro nenhum de médico, nem que pediram bolsa de sangue para sua neta. Você tem certeza? Daí minha sogra falou, tenho certeza, ele foi no quarto, ela tomou sangue. Então, assim, quando eles foram lá examinar, minha filha estava corada, já estava sorrindo, eu estou arrepiado aqui falando. E ninguém até hoje não entende. O Hospital Regional de Sorocaba teve um reboliço ali, porque ninguém sabe quem era esse médico, quem era essa enfermeira. Ou seja, a minha filha estava praticamente já entrando ali em óbito. E hoje eu sei que aquele senhor que entrou ali com aquela enfermeira era o anjo que foi visitar minha filha, era o socorro imediato de Deus. É o SOS do céu que eu falo, que ninguém entende. Então ali eu tive assim, olha, essa foi a experiência que bateu na minha vida, porque quando eu olho para minha filha hoje, ela cantou na live, não sei se você viu, ela tem 11 anos. E fora isso, o diagnóstico dela é que ela ia ficar vegetando, né? E a minha filha hoje, ela canta, ela anda, ela fala, ela estuda, ela é um milagre de Deus, ela é a prova viva do milagre de Deus. Então, assim, acho que o maior encontro que eu tive ali, mesmo quando eu tô me vendo fraco, eu tô me vendo, não, olha, acho que não vai dar mais, a hora eu lembro, eu vejo o que Deus fez pela vida da minha filha e eu passo para ela. Essa semana da live, quando eu disse para ela, olha, você precisa passar a música para você cantar. E eu falei para ela, né, vai entrando naquela fase da adolescência, vai, né? E eu falei, olha, minha filha, você não... Contei tudo isso para ela, falei, olha, você precisa entender o quanto Deus foi fiel na sua vida, que a sua vida é um milagre de Deus e que Deus quer usar a sua vida. Nesse tempo onde a gente vê tantos adolescentes aí, sabe, se alimentando de coisas ruins, como a gente estava falando no início da live, Deus quer usar você como um instrumento, porque Ele te deu a chance de viver. Então, use o dom, use a sua voz para você atrair outros adolescentes, outros jovens com seu testemunho de vida. E para nós, e para a gente que como pai também é um testemunho de vida muito grande. Eu vejo Deus na minha filha todos os dias, porque Ele deu um novo sopro de vida para ela. É muito forte, muito lindo o que Deus fez na vida dela. Muito lindo mesmo. Aleluia. É forte, é tremendo. Estou recebendo os comentários aqui, ó, enquanto o senhor vai contando o testemunho. Jaqueline Cristina Nise é a minha esposa. Ela diz aí, glória a Deus. É forte, tremendo. Lidiane Lobato, IPDA, está dizendo paz a todos. Paz, senhor, minha irmã. Amém. A Roseli Benedita aí está assistindo com a gente também essa live, né? Aí a Jaqueline colocou Deus poderoso. A Fátima Pereira colocou aqui, ó, tremendo. Glória a Deus. É a minha sogra. É a sua esposa, né? Fátima Pereira. É a sua? É minha sogra. Sogra? Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. É bênção. Isso que o irmão estava dizendo agora condiz muito com o tema desse bate-papo aqui, né? Que a gente vai entrar aqui agora nele, que é tratado de Cristo, igreja, que somos nós somos a igreja, né? Sim. E o carnaval, nem o irmão disse, não tem como se afastar de Cristo. É tantas bênçãos vividas, né? É tantas lutas vencidas que não tem como viver sem Cristo. Cada detalhe que você olha da sua vida, você vai enxergar Cristo. A cada vitória alcançada, cada prova superada, você vai acabar enxergando Cristo. Se a gente for dar um pulinho lá em quem tiver com a sua Bíblia aí aberta aí, né? Eu sempre peço para os irmãos estar com a Bíblia aberta aí, dá um pulinho ali em Romanos, no seu capítulo 8, e a gente for analisar os versículos 5, 7 e 8 da palavra do Senhor, diz assim, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí no 7 já diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne é inimiga
inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A lei de Deus, nem em verdade. O pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o detalhe. A gente estava falando da prática do carnaval no meio do nosso mundo cristão. A gente somos cristãos, servimos a Deus, mas a gente vive no mundo, e no mundo tem o carnaval, né? Essa vivência desse carnaval aí. Mas se a gente for analisar aqui que o homem o ser humano que vive essa prática de carnaval é uma pessoa que vive na carne, na bagunça, né, da carne. Então, ele automaticamente, se ele vive na bagunça da carne, ele é contra a palavra de Deus, que eu acabei de ler aqui. Então, ele é contra. E nessa prática do carnaval, a gente vai ver ali durante esses dias aí de folia, a gente vai ver a prostituição, a bebedice, a gente vai ver drogas, entre outras coisas, e por aí vai. Então, assim, se um cristão ele quer realmente uma vida com Deus, ele tem que se afastar. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. A gente estava aqui no bate-papo, ela puxando minha orelha em algumas coisas, e a gente conversando aqui, né? E a gente batendo papo, e nem ligando para a TV. Daqui a pouco eu notei esse negócio de carnaval. Aparece, tira disso aí, meu. Porque não dá, eu tenho comunhão aqui. Como é que isso aí tira a nossa comunhão? Querendo ou não, tira. E não é legal. Em que horário, né? E agora não tem mais essa restrição, né? Agora até de dia, tá tudo certo. Então, mas não tem aquela coisa de idade. O pecado vira iniquidade. E se você não entender o que é pecado e o que é iniquidade, você não consegue fazer um parâmetro, relacionar as duas coisas. Né? O pecado você ainda sente, você peca e sabe que você pecou. Aí vai de arrepender. Agora a iniquidade não. A iniquidade é um pecado no sentido. Você peca e nem sente mais. Você vai lá e pratica achando que é uma coisa normal, que é uma coisa natural. E não é. Eu queria deixar aqui, se você tiver com seu papel e caneta aí, deixa anotadinho aí, meus queridos, alguns versículos aí, para você poder entender um pouco mais disso que a gente tem como tema aqui desse bate-papo, dessa conversa. Deixa anotadinho aí, Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23, né? O que acontece quando se tem a prática do pecado? Porque Paulo vai ensinar que o pecado ele gera morte. Olha que coisa, né? Enquanto Jesus veio para dar vida e vida em abundância, o pecado ele vai gerar morte. Então, se a gente compreende que essa prática do carnaval é pecado, então eu não quero estar nem perto, eu não quero nem ver, como eu falei aqui, né? Não quero nem olhar para isso daí. Porque eu quero... A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, né? A gente tem que fugir disso aí. Não é ficar brincando com esse lado de não é nada, é folia, é só fantasia, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Às vezes as coisas que brilham nossos olhos, ela não é as coisas que agradam a Deus, né? Isso daí é muito ruim. Isso daí é ruim demais. O que tem por trás de tudo isso, né? O que está por trás, justamente, a adoração. Exatamente. Né? Exatamente. É aos olhos exatamente. Aos olhos da humano, você olhar para muitos enxerga aquilo como algo, né? Nossa, fantástico, vamos se divertir mais. Existem pessoas que têm sim um conhecimento, infelizmente, né, que cedem ali para o pensamento do mal e que sabe exatamente a finalidade de cada fantasia dessa. Então, assim, infelizmente o prazer da carne ele toma assim, uma proporção tão grande, né? E a palavra de Deus, o caminho da verdade é um caminho de renúncia, né? Como eu disse no começo, né? E não é um caminho, eu gosto muito desse versículo, né? Que fala, quem quiser vir após mim, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, sabe? Essa coisa de renúncia, porque Deus ele não está
ele é tão incrível, tão maravilhoso, que ele não fala assim, olha, vem. Ele fala quem quiser, entendeu? Então, assim, ele dá a oportunidade de você fazer a sua escolha. Né? A gente precisa ter essa escolha, né? Quem quiser vir após mim, né? Ou seja, ele está na frente, ele é o guia, ele é o caminho. Então, infelizmente, por mais que tenha essa proporção, se a gente abrir os nossos olhos para essa realidade, entender que renunciar pode não ser prazeroso, mas é o caminho da verdade. Escolha renunciar. Escolha Deus, escolha o caminho da verdade. Ah, não, mas aqui é mais prazeroso, aqui, sabe, é mais legal. Não, escolha o caminho da renúncia. Porque o caminho da renúncia vai te levar à vida eterna, à salvação. Caminhe com Cristo. Renuncie tudo por amor a Ele. Aleluia, aleluia. É isso, é isso. E dentro disso que o irmão está dizendo, é isso aí. E como viver, né? Como viver tudo isso? Viver em Cristo. Mateus 26:41, você vai aprender sobre vigiar e orar. Você vai entender o que é vigiar, o que é orar. A gente tem que viver em constante vigilância, constante oração, porque senão a gente vive na carne, mas a gente tem um espírito. O que você quer alimentar? A carne ou quer alimentar o espírito? A gente tem que entender isso daí. Se você quer ter vida com Deus, alimente o espírito. É dessa forma, através de jejum, através de oração. Por isso nós temos que vigiar com as coisas do mundo, mas também viver em constante oração. Gálatas 5,16. A gente vai aprender sobre aqueles que vivem pelo Espírito também, né? E uma das passagens mais lindas que eu vejo na Bíblia, se a gente for em João, seu capítulo 3, versículo 6, a gente vai aprender que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Só que eu acho interessante essa conversa entre Jesus e Nicodemos. Se a gente pegar do versículo 1, no seu capítulo 3, João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, se não me falha a memória, ou é versículo 13, mas versículo 12, a gente vai pegar um doutor da lei conversando com Jesus. Quer dizer, ele não era um leigo, ele era príncipe de Israel, ele conhecia, ele tinha conhecimento, ele era doutor da lei, ele ensinava, né? Só que não adianta você conhecer se você não vive. Você precisa viver, você precisa estar nele, ele precisa estar em você. Você precisa ter um novo nascimento, você ser regenerado, ou seja, você ser gerado novamente. Gerado por quem? Por Cristo Jesus. Entendeu? Não adianta, eu conheço da palavra, peraí, mas está vivendo? Eu ouvi falar, os meus pais são crentes, eles oram por mim. Peraí, mas é o seu pai, é a sua mãe. E você? A salvação ela é individual. Não adianta achar que seu pai orar, sua mãe orar por você, você vai ser salvo. Você tem que fazer isso aí que você disse, meu irmão. Renunciar. Renunciar, às vezes, sua vontade. Renunciar ao seu próprio eu. Renunciar aquilo que você acha que é correto. Aquilo que você entende que é certo. A vida com Deus é isso mesmo que você disse, meu irmão. É renúncia e obediência. Porque senão não adianta. A minha esposa aqui, ela é boa de Bíblia, viu, meu irmão? Ela quer aproveitar que ela... Posso pegar um gancho aqui, para dizer um uau? Pode, fica à vontade. Fala alto aqui, para o pessoal te ouvir. Eu estou pegando um gancho para falar de... Não quero aparecer, não. Ela não quer aparecer, não. Para falar de Jó. Jó, ele fala isso. No início, a gente vê o Senhor falando que Jó é um homem temente a Deus, né? Que ele anda com Cristo, tudo que ele anda, ele faz, ele segue os mandamentos. Só que lá no final, se eu não me engano, 42, depois que Jó faz as perguntas para Deus e ele responde, aí Jó vem falando que agora ele só não... deixa eu achar aqui. Peraí, só mais olha na Bíblia aí. Pronto. Vou olhar na Bíblia que fica mais fácil, que aí eu falo direitinho, como ele falou. Com ouvidos, eu ouvi falar de ti. Ou seja, ele ouvia falar de Deus. Ele ouvia falar. Mas, depois que o Senhor respondeu as perguntas, né, de Jó, de uma forma, vamos dizer, claro, bem incisiva, né? Bem incisiva com ele, ele falou que agora ele via Cristo, ele via Deus. Ele já não ouvia mais só falar, ele via. Então, é bem isso que você está falando. Muitas das vezes a gente escuta falar de Cristo,
A gente escuta falar do amor dele, a gente escuta a crucificação de Cristo, a gente escuta tudo. Só que é diferente a gente viver com ele, a gente andar com ele, totalmente diferente. Então, que nesse momento você não possa só ouvir falar, mas que você possa viver ele. Viver em Cristo, viver esse amor que ele está disposto a mostrar para você. Porque ele é o próprio amor. Então, que você entregue a sua vida total na mão de Cristo. Que você não entregue só parcial, porque muitas das vezes a gente entrega só a metade. Ah, não, mas essa outra metade aqui, Senhor, não pode deixar que em outro momento eu entrego. Não, você tem que entregar tudo. Isso. Porque quando o Senhor ele foi se entregar, ele se entregou por completo naquela cruz, por amor às nossas vidas. Então, que nós nos entregamos por completo a Cristo. Amém? Que essa palavra possa alcançar a sua vida e que você possa entender que você tem que se entregar completo nas mãos de Cristo para que ele possa trabalhar e fazer o querer e a vontade dele através da sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É isso. É isso mesmo. Que lindo. Esse é o detalhe. É o que eu estava dizendo aqui agora. Não adianta ouvir falar. Ah, eu ouvi falar e vai acontecer? Peraí. Existe... não vou dizer, não é passo a passo. Com Deus não existe um passo a passo, mas existe uma vida com Deus. Né? Uma vida de retidão, eu digo. A gente que aceita, reconhece, na verdade, Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, a gente vive uma vida de renúncia, como o Senhor disse, mas a gente também vive uma vida de santificação dia após dia, até Jesus vir nos buscar. Aí ele vai olhar e vai falar assim, poxa, mas essas pessoas que servem a Deus, é jejum, é oração, não para. Não para, você não pode parar. Querido que está assistindo essa live, você não pode parar. Você tem que viver em constante jejum e oração. Quer ter uma vida de retidão com o Senhor? Você pegou aqui os versículos que eu deixei para você anotar aí. Se não pegou, depois volta lá. Quando essa live estiver disponível aí no Facebook, volta lá e pega esses versículos e analisa esses versículos que eu te disse, para você entender o que é ter uma vida com Deus. A gente está vivendo num momento onde parece que o pecado, quando chegar essa época de carnaval, ele parece que está mais exposto, você parece que fica mais visível, né? E é nesse momento que a gente tem que estar mais firme, mais focado. A gente vai pegar pessoas que brincaram com Deus na Bíblia. Lembra do menino? Se Paulo expulsou pelo nome de Jesus, eu vou fazer igual também. Foi lá e tomou uma surra do demônio. Eu conheço Paulo, conheço Cristo. E você, quem é? Olha que coisa. Passar vergonha? Não pode. Tem que ter uma vida com Deus de verdade. Tem que ter uma vida de santificação, de busca, né? Pela presença do Santo, presença de Deus. Amém. Vocês dois falando, eu estava lembrando aqui, eu não vou me recordar o nome da pastora que estava falando, mas eu estava indo trabalhar e eu estava ouvindo uma programação de rádio e estava passando uma mensagem. E eu lembrei exatamente, você falando essa questão do alimento, né, do que a gente se alimenta, e ele fez uma reflexão, né, não lembrou ela completa, mas isso eu vou me recordar, que existia 2 leões dentro dele. Aí uma pessoa chegou e perguntou para ele assim, viu, um era do bem, o outro era do mal. E alguém perguntou para ele assim, viu, mas são 2 leões, né? Estão ali numa guerra interior. Qual desses são mais fortes, né, nessa batalha ali, interior dentro de você? E ele falou, o que? Eu alimento mais. Ou seja, se você se alimenta mais de coisas ruins, o leão do mal, o leão das coisas ruins, ele vai se fortalecendo e o outro vai enfraquecendo. E quem é que está levando esse alimento? Você. Então, quando Deus deixou esse livre-arbítrio para a gente, é uma responsabilidade, sim, nossa. O que é que a gente está alimentando mais? O bem ou o mal? O certo ou o correto? Né? O que é prazeroso aos nossos olhos ou aquilo que é o caminho da verdade? Então, acho assim que a responsabilidade, sim, muito é nosso, entendeu? Deus deu essa condição da gente escolher e da gente ter esse entendimento. Não, isso aqui não é bom para mim.
como você mesmo disse, tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, né? A santificação, é caminhar em fé, entendeu? A gente alimentar essa semente, sabe, de vida dentro de nós. Não, isso aqui não é tão prazeroso quanto esse, mas aqui é o caminho da verdade. Aleluia. Isso aqui vai me sustentar por mais tempo. Não adianta nada eu escolher pelo prazer instantâneo e momentâneo, que eu tô rindo, tô sorrindo, tô me divertindo, tô fazendo isso, e daqui meia hora eu tá chorando, eu tá depressivo, eu tá oprimido, entendeu? Não, foi prazeroso. Aí você escolhe, não, isso aqui é uma renúncia. Não é prazeroso quanto esse, porém a qualidade é maior. Entendeu? Essa alegria desse lado aqui, ela é passageira, é o que a gente vê nesse período aí, de carnaval. São 2, 3 dias, não sei, pessoas ali virando noites e noites e bebendo e fazendo tudo que dá vontade, tudo que é o prazer da carne. E depois? E as consequências que vai vir depois? Será que quando chegar essas consequências, eles vão olhar e falar e vão entender que aquelas consequências que eles estão vivendo foi exatamente gerada pelas atitudes das escolhas que eles tiveram lá há dias atrás? Então, escolher esse caminho da renúncia, que é o caminho da verdade, que é o caminho da fé, que é o caminho da vida, não é prazeroso, mas você tem a certeza de uma vida nova, de uma vida abundante, de um alimento bom. Quando você escolhe, você tem uma mesa próspera. Então você tem as opções do que você vai se alimentar. Se você tem aqui a comida saudável e a comida gordurosa, a comida que te faz mal. Se você optar por aquela ali, ela é mais prazerosa, mas pode trazer o quê? Problemas de saúde, pode trazer tantas outras coisas. Se você escolher aquela que não é tão gostosa, tão prazerosa, você vai ter o quê? Uma vida mais saudável. Então, ter esse equilíbrio nas suas escolhas. Não olhar só para o que a sua carne deseja, não olhar só para o que o seu olhar, entendeu? Se sente atraído por aquilo, é momentâneo. Então, assim, viva a palavra de Deus, viva essa renúncia, viva esse período de santificação, escolha caminhar com Deus, escolha estar com Deus, porque não é uma alegria passageira que você festeja hoje, num feriado prolongado, e amanhã você chora, amanhã você, entendeu? Tem todas essas consequências. Né? O caminhar com Deus, ele tem resposta. Então, assim, as nossas escolhas contam muito. Então, assim, saiba escolher e escolha Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É isso. É isso mesmo. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Então, ficou, sabe, a gente já confessa, a gente já dobra os nossos joelhos, né? E a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas eu fico, sabe, às vezes viajando, pensando assim, poxa, aquela pessoa com lágrima nos olhos, sabe? Jesus Cristo foi lá, veio até as nuvens e arrebatou a sua igreja, sabe? Eu fico imaginando aquelas pessoas chorando, realmente ele é Senhor, do joelho ali, dobrado, prostrado, porque, meu, no nosso Brasil, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso estado de São Paulo, por exemplo, quem nunca ouviu falar de Jesus? Sabe? Todo mundo ouviu falar de Jesus. Mas o detalhe está nas escolhas. Né? Quem que você escolheu? Você escolheu servir a Jesus ou você escolheu o mundo? E quando eu digo servir a Jesus, não entenda eu dizendo assim, servir a Jesus por obrigação. Não entenda eu dizer servir a Jesus deixando de viver. Não, você vai ver quão maravilhoso é servir a Jesus. Quão prazeroso é servir a Jesus. Você precisa conhecer Jesus para você entender. Porque, assim, as coisas do mundo, que nem eu costumo dizer, são prazerosas? São. Lógico que são. Se não fosse, ninguém estaria. Né? Só que quando você compreende o prazer de estar em Cristo Jesus, as coisas se tornam superficiais, sabe? Se tornam rasas, a alegria já não é. Você olha e fala assim, poxa vida, não é alegria, não tem comparação, sabe? É pouquíssimo, é nada, perto de estar na presença de Deus. Poxa vida, eu fico pensando, sabe? Quando a gente está naquele momento, sabe quando as coisas parecem que não vão dar certo? E daí a gente está naquele momento, naquele culto, com o coração quebrantado, a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, minha cabeça vai explodir, eu não sei o que eu vou fazer. Aí Deus vai lá, toma um irmão
e vai falar contigo, você vê Deus falando com você assim de uma maneira, você nem contou nada para ninguém, ninguém está sabendo de nada. Você não falou nem para sua família, meu irmão. Você não contou para ninguém. Aí Deus vem falar detalhe por detalhe daquilo que você vem vivendo, vem passando. E no final ele ainda diz assim, ó, eu sou contigo. Fique em paz. Né? Através da palavra. Às vezes você não contou nada, mas o pregador foi lá usado por Deus e a palavra falou com você lindamente, grandemente. Você falou assim, meu Deus, de fato o Senhor falou comigo, você tem certeza que Deus falou comigo. Aí você começa a analisar esses dias de prazeres do mundo, que nem o irmão disse, vai, 3, 4, 5 dias, não sei, mas uma vida de alegria, uma vida de bênção, uma vida de presença de Deus. Né? Sem contar que, olha quem é a gente não é nada. Nós não somos nada. E ainda assim nós temos um Deus que nos ama. Ainda assim nós temos um Deus que quer estar próximo da gente. Às vezes nem a gente quer estar próximo da gente mesmo. Às vezes a gente fala, meu, quem eu sou? O que eu estou fazendo? E Deus está dizendo assim, eu te quero. Eu quero te moldar. Eu quero te preparar. Eu quero te usar. Olha o Deus que nós servimos, o único Deus verdadeiro. A sua existência, o que eu estou tentando te dizer aqui, é que a sua existência agrada a Deus. O fato de você existir agrada a Deus. Deus tem um amor por você que você nem sabe ainda. Você nem imagina o tamanho do amor de Deus pela sua vida, por quem você é. O detalhe está em conhecer a Deus, viver com Deus, caminhar com Deus, ser amigo íntimo de Deus. Porque quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Quanto mais você se derrama aos pés de Jesus, mais aquebrantado você vai estar para o receber em sua vida. E compreender os planos do Senhor para a sua vida, o que Ele tem para a sua vida. Verdade. A gente tem que ter essa noção do que é servir a Deus. A gente tem que ter essa noção do que é caminhar com Deus, do que é viver as maravilhas do Senhor para as nossas vidas. Entende, meu irmão? Forte. Olha, é uma reflexão, você falando assim, é uma reflexão que a gente traz, às vezes, para a gente mesmo, né? Porque às vezes a pessoa olha, mas nós somos seres humanos, né? E muitas das vezes a gente é ingrato. Como você, olha, foi muito forte isso que você falou, a questão da gente entender o valor dessa existência. E quantas das vezes a gente é ingrato, porque não enxerga um dos maiores prazeres que a gente pode sentir, viver, que é, olha, muito lindo, muito forte. O quanto das vezes a gente precisa olhar, falar com Deus e pedir perdão pela nossa ingratidão, muitas das vezes, porque assim, as pessoas, ou nós quer encontrar prazer em tantas coisas, quando a gente está com o maior dos prazeres aqui, ó, na nossa frente, à disposição. Lindo. Essa reflexão foi forte. Aleluia. Foi forte. Eu digo para você, você estava falando, eu estava lembrando, até me arrepiei agora. Num processo que eu vivi o ano passado, quando eu comecei, inclusive, o projeto da W Music. 2022. Na verdade, o projeto começou em 2021. Então, desde que, assim, chegou esse projeto para fazer, eu falo isso com toda a convicção para você. E ainda tá um processo doloroso ainda, mas quando iniciou, paz, você falando e foi vindo assim cenas na minha cabeça. Quando a gente olha para aquilo e fala assim, não, vai, entendeu? Não vale a pena. Como assim não vale a pena? É o preço que Jesus pagou, né? E o valor da vida dele em nós, né? O valor da vida dele em nós. O prazer de saber que ele cuida de você, que ele está presente em você, que você é importante para ele, porque se você não tivesse nenhuma importância para ele, ele não permitiria nem a sua existência aqui na face da Terra. Então, assim, você entender e encontrar esse valor. E muitas das vezes, sim. Eu falo isso talvez para você que assiste, que acha que existe super-heróis, né? Ah, mas como assim?
você está dentro da igreja, a gente tem os momentos de falha. Então, essa palavra que Deus usou para você transmitir agora, de um modo geral, que foi para todo mundo, ela cravou dentro do meu coração agora. Eu te ouvi dizendo essa questão do prazer, da intimidade com Deus, desse valor que está dentro de nós. Então, assim, eu sei o momento que eu enfrentei, muitas coisas que eu enfrento, porque quando a gente se decide por essa renúncia, por lutar ali no caminho de Deus, a gente vive muitas pedradas, muitos espinhos. Então, assim, algumas coisas que tava, às vezes pode estar sabe, ali meio que fechado. Deus usa. Então, assim, um propósito dessa live, primeiramente agora, eu quero dizer para você que eu senti de verdade, né? Porque eu tô falando com você, mas assim, o propósito na minha vida, eu tenho certeza que Deus tinha exatamente esse momento para colocar isso que eu tô sentindo no meu coração. E que eu sei que alcançou muitas vidas, não só das pessoas que estão aqui, que eu sei que muita gente se sente assim, perdida em meio a tantos prazeres e não sabe, e tá ali, ó, tá no seu interior, na sua escolha pessoal. E pessoas que vão assistir depois também, que vai ser testemunho de vida através desse podcast. Já vou até já aqui dizendo para você que esse tema é muito forte, né? Pregai. E eu não sei quais as dificuldades, que eu sei que tem muitas dificuldades, principalmente para quando você se dispõe a fazer um trabalho fantástico e lindo como esse, e que é um propósito visível no seu coração de alcançar vidas. Então, assim, o que eu estou sentindo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão sentir, que é fazer uma escolha certa, sabe? É olhar e falar assim, poxa vida, olha aquilo que o irmão falou naquela live, é esse prazer que eu quero encontrar agora, a partir de agora na minha vida. Sabe, ter essa sede, sabe, de não, eu quero conhecer Jesus, como você disse. Às vezes, você não está encontrando porque você não está caminhando com Ele. Você vai conhecer quando você começa, você se dispõe a escolher, não, eu quero escolher, a minha escolha é andar com Deus. Por quê? Eu quero andar com Deus para me conhecer a Deus. A partir do momento que, como você vai conhecer, como você vai conhecê-lo se você não dá essa oportunidade de caminhar com Ele? De todas as suas escolhas, incluir Deus como centro. Maravilhoso. Amém. Olha, eu tenho certeza que esse trabalho vai expandir. Amém. Muita gente tendo essa sede de caminhar com Deus. Amém, eu creio. O ir de pregar. Foi lindo. Eu creio e recebo. Às vezes, que nem o irmão falou, a gente é ser humano e às vezes tem coisas que nos abalam, né, meu? A gente não é super-herói, como o senhor disse. Então, assim, tem muitas coisas que nos abalam. O detalhe é o quão firmado em Cristo você está, né? Quão ali com os pés ali cravados na rocha, você está. Porque, ó, é assim, enquanto você não serve a Cristo, você está na mão do inimigo. Então, as coisas ruins não vão chegar até você, ele não vai tentar contra a sua vida, até porque você já é dele. Só que quando você faz a renúncia do seu eu, de quem você é, da sua vida, para viver uma vida em Cristo Jesus, você começa a andar conforme a palavra do Senhor te instrui a você andar, a você viver na palavra do Senhor. E quando você tem sede de Cristo Jesus, escute bem isso que eu estou te dizendo, Deus está me dizendo muito forte no meu coração. Enquanto você tem sede do Espírito Santo, enquanto você tem sede de fazer a obra do Senhor, enquanto você tem sede de justiça, sede da presença de Deus, sede de andar com Deus, sede de ouvir Deus falar, sede de ser usado por Deus para realizar milagres, cura, maravilha, para transmitir a palavra do Senhor. Enquanto você tem sede e você começa ali a fazer a obra do Senhor, seja louvando a Deus, seja ministrando, seja apacentando, seja fazendo o que for, fazendo aquilo cuja qual Deus te chamou para fazer. É onde vai começar a vir as pedradas, como o irmão disse. É aí que vem. Porque enquanto você estiver atrás do muro, você está atrás do muro. Ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo. A partir do momento que você vai construir o muro, você não está mais atrás do muro. Você precisa subir para colocar tijolo por tijolo. E vai massa.
e vai tijolo. E vai massa e vai tijolo. O muro vai crescendo e você vai subindo cada vez mais alto para colocar massa e tijolo. E vão começar a te olhar, vão começar a te ver. E é aí que as pessoas vão começar a apontar. A gente precisa compreender que se a gente não fizer, as pessoas vão falar. E se a gente fizer, vão continuar falando. O detalhe está em: você vai ouvir o que estão dizendo e vai parar? Ou você vai obedecer a Deus e crer na promessa de Deus e vai continuar? Porque eu tenho visto nos últimos tempos, vou te falar, eu estou vendo pessoas que eu sempre admirei, sabe? Falei, nossa, cheio do Espírito Santo, não está nos caminhos do Senhor. Tem se desviado porque não aguentou essas pedradas, esses apontamentos. E isso é muito triste, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não sabe. A Bíblia diz que não sabemos nem o dia e nem a hora, mas ele virá. Ele dá a certeza de que virá. A Bíblia dá essa certeza pra gente. E ele vai vir. Aí eu fico assim pensando, poxa vida, meu Deus, que esses irmãos, sabe, ele venha retomar a caminhada com Jesus para que Jesus possa levá-lo também para a glória. Porque não adianta eu pensar só em mim. Se eu pensar só em mim, e eu não amar o meu irmão a ponto de levar a palavra do Senhor a ele, eu sou o mais miserável entre os homens. Se eu não conseguir amar o meu irmão a ponto de querer que ele também seja salvo por Cristo Jesus, eu sou o mais miserável entre os homens. Eu estou sendo egoísta, eu quero Jesus só para mim. Não, está errado. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor com o único objetivo, é povoar o reino de Deus. É isso. Aleluia. O Senhor através do seu louvor. E eu através daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Neste momento, na live. Então eu vou fazer conforme Deus me orientou a fazer. Gostando do povo ou não. Apontando o povo ou não. Dando crédito ao povo ou não. Escute isso. Porque muitas das vezes não vão dar crédito ao seu ministério, meu irmão. Você que está ouvindo essa live, muitas das vezes não vão dar crédito. Mas não se apegue a isso. Se apegue à promessa de Deus na sua vida. Ponto. Ponto. Faça conforme Deus te orientou. Deus falou contigo? Deus te deu discernimento daquilo que Ele quer para a sua vida? Você compreendeu? Vai lá e faça. E deixa Deus cuidar do resto. Deixa Deus fazer. Porque o nosso trabalho é ministrar. E o Senhor é quem cura. O Senhor é quem liberta. O Senhor é quem salva. Jesus é quem leva para morar na glória. Foi Ele, foi Jesus que se entregou lá atrás, naquela cruz no Calvário. Verteu seu sangue carmesim. Por mim e por você. Não foi o Everton. Não foi o Cleiton. Não foi a minha esposa. Não foi a minha filha. Foi Cristo Jesus. Compreenda o amor de Deus sobre a sua vida. Entenda. Conheça Ele. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Amém, com toda certeza. Tenho certeza que tem muitas pessoas que ouviram essa mensagem e estão se sentindo de maneira diferente. E não só se sentindo de maneira diferente, mas vão fazer uma escolha diferente daqui para frente. Tenho certeza disso. Porque assim como a gente ouve, né? Quando a gente se sente tocado e se sente alimentado, porque é assim que eu estou me sentindo. Então eu tenho certeza que muita gente que entrou nessa live com fome, com sede, vazio, tenho certeza que vai sair daqui, a live vai terminar e vão sair daqui com uma nova visão, com um novo pensamento e alimentado. Aleluia. Palavra de força mesmo. Aleluia. Que bem. Glória a Deus. Eu fico feliz e a gente vai findando mais uma live aqui, em nome do Senhor Jesus. Na próxima segunda-feira, dia 27, a gente vai estar aí também, né, às 20 horas, horário de Brasília. Eu digo isso sempre horário de Brasília porque tem uns irmãos fora do Brasil, na Europa, na África, enfim, que acompanham essa live, né, e sempre está assistindo posteriormente também, tem tudo isso daí. E eu peço a você que se sentir de Deus, tá? Não porque eu estou dizendo, mas se sentir no coração de Deus, encaminhar aí para as suas igrejas essa live,
pedir para que os irmãos passem a nos seguir, nos apoiar, né, nessa obra, nesse trabalho, nas redes sociais. Passa a seguir lá a gente, coloca lá as notificações lá para ficar ativada, para quando a gente estiver batendo esse papo, falando da palavra do Senhor, falando de Cristo Jesus, chegue para você essa notificação e você interage aqui conosco, mandando sua pergunta, mandando o seu glória a Deus para a gente, a sua paz do Senhor para a gente, e a gente aqui respondendo vocês. Meu irmão, foi um prazer te receber, que testemunho lindo, que vida linda, você tem família linda. Eu pude ver suas filhas, né? Eu vi lá, eu acho que é sua mãe também contando o testemunho, se não me falha a memória. Acho que ela contou o testemunho. É a tia da minha esposa. A tia da sua esposa. Eu lembro ela contando um testemunho muito forte também. Foi uma bênção. Deus falou muito comigo através da live que o irmão fez no sábado. E é isso. Amém. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Esse podcast aqui só tem um propósito: adorar o santo nome do Senhor e encher o máximo de vidas que a gente puder no reino de Deus, povoar o reino de Deus com vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, viu, a oportunidade de falar contigo. Amém. Se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade, meu irmão. Amém. Eu que tenho que te agradecer sua família, dizer que também a sua família é abençoada, uma esposa ministra, uma filha já ministra de louvor, que eu vou cobrar dela cantar minha canção, e dizer que o prazer foi todo meu. Né? Tivemos aí os contratempos iniciais, mas foi bênção, eu estou saindo muito edificado. Louvo a Deus pela sua vida, por esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser o começo de coisas grandiosas que Deus vai fazer por intermédio da sua vida, da sua casa, para alcançar muitas e muitas pessoas nas redes sociais, porque esse é um canal aqui que, olha, está sendo usado para tantas coisas ruins, e Deus está usando a sua vida para alcançar pessoas com uma palavra de bênção, como foi o de hoje, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo edificadas. Então, o prazer foi tudo meu. Né? Eu espero que a gente continue, né, nessa parceria, levando a palavra de Deus para o reino, que é o essencial. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um grande prazer falar com vocês. Amém. E rapidinho aqui, só aproveitando essa oportunidade para a gente finalizar, né, dizer para vocês, vão no YouTube, vai nas plataformas digitais, ouça o perfil de vencedor, aprenda essa canção, mande os vídeos e seja abençoado, porque o maior propósito do meu coração é alcançar vidas através dessa canção. Amém? Aleluia. Mas a gente não vai terminar sem escutar a canção do irmão. Em nome do Senhor Jesus. Pode louvar aí pra gente? A gente foi batendo um papo tão gostoso, falando testemunho, falando da palavra, que a gente acabou esquecendo o louvor, mas não. Graças a Deus que o Senhor lembrou através da sua vida. Tem como cantar pra gente o louvor do irmão? Eu escutei o louvor, eu achei uma bênção o louvor. O louvor é tremendo, muito forte. Glória a Deus. Vou cantar a capela mesmo, que ficou meio desimprovisado aqui os instrumentos, mas vou cantar a capela. Essa parte desse louvor que é importante, rapidinho, que exatamente foi uma coisa que eu vivi, que foi a parte de rejeição, né? Então, Deus usou, como eu disse lá na live que eu fiz sábado, que Deus usou essa canção, na verdade, como um tratamento de cura para mim, no meu interior. Quando, sabe, eu cheguei naquela fase que chegou o projeto para fazer, eu falei, gente, não, tem tanto jovem aí, eu já estou com 30 e poucos anos, entrar em era digital não vai dar certo. E Deus usou exatamente isso, né? Meu Deus. Quando diz, né, o perfil de um vencedor não está no seu troféu, nem na sua aparência, nem na sua influência. Nossa era. Seu anel de bacharel, o perfil de um vencedor é forjado no deserto. Olha, escute isso. Quando não se tem amigos, ninguém para conversar, nem sombra, nem água por perto. Essa é a parte forte, olha. É quando ninguém, eu vivi isso, lembra quem é você. É quando ninguém faz questão de te ver lá no campo esquecido, por suas guerras ferido, quase a ponto de morrer. A minha filha cantando ali. É quando não tem
Samuel pra ungir. É quando não tem multidão pra te aplaudir. É só Deus e você. É aí que se vê. Um vencedor é assim. Fazer o seguinte, o restante vocês vão lá no YouTube para vocês ouvir, pode ser? É denso. Essa parte eu gosto de cantar porque, Aleluia. rapidinho, ela fala muito comigo, porque, né, quando a gente pensa que não é ninguém mais que não pode ser usado, Deus escolhe lá. Que bênção, Deus abençoe. Aleluia. Amém? É verdade. É verdade. Muito Faraó feliz. achou que tinha o poder, mas o Senhor vai lá e escolhe Moisés como libertador do povo, né? A gente conhecendo a história de Moisés é linda também. A gente vai ver Saul achando que era rei, mas o Senhor tinha escolhido Davi por detrás da malhada. Tinha visto Davi. A gente vai ver um Exatamente. pouquinho antes disso, Eli achando que era o sacerdote, mas o Senhor tinha escolhido a Samuel, né? Se a gente for trazer para o Novo Testamento, Herodes achou que era o cara, mas Jesus já tinha vindo pela gente. Deus escolheu Jesus. Nós escolhemos Jesus. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Quero orar por Eu esse fico programa. feliz. Amém. Vamos lá. Quero orar pela sua casa, pela sua vida, para a gente findar com uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, tudo que há, tudo que habita é seu, Pai. A minha vida ela é sua, Senhor. Para que o Senhor venha me usar conforme o Senhor bem quer. Que essas pessoas, meu Deus amado, que está ouvindo essa mensagem, que participou desse podcast, que está talvez assistindo esse vídeo, elas sejam alcançadas pela sua vida. Elas sejam alcançadas pela sua forte mão, porque o Senhor é a vida, Jesus. O Senhor é o pão da vida. Que essas pessoas vão entender o que é verdadeiramente ter vida, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa entrar agora com a sua providência nessa família, Pai, que participou dessa live, na vida do irmão Cleiton, sua esposa, seus filhos, Pai. Todos, meu Deus amado, que faz parte dessa família. Todos que Jacó está na oração dele, meu Deus amado, que o Jacó, ele levanta na madrugada para orar, que é importante para ele, meu Deus amado. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha trazer dias de alegria. Que os dias de sofrimento, meu Deus amado, venham se findar hoje. E que a partir daqui, Pai, projetos do Senhor venham se concretizar. E quando eu digo projetos do Senhor, estou falando aquilo que está no seu coração e não na nossa mente, não que é desejo nosso. Porque tem que vir do Senhor, tem que vir do céu para a nossa vida. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Às vezes, meu Deus amado, nós pensamos, nós desejamos. E o Senhor rejeita. E eu te louvo por isso. Porque eu creio, meu Deus amado, que o Senhor sabe o que é o melhor para mim. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos viver dias de alegrias em Ti, crendo, meu Deus amado, que a sua provisão, aquilo que eu desejo do Senhor, chegou em nossas vidas e que nós possamos contar testemunhos, para que todo o povo saiba que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o Deus da nossa vida. É o Senhor que rege a nossa vida. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo nome, Papai. Amém. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Fique na paz do Deus Senhor abençoe. Jesus. Segunda Grande abraço. às 8 horas da noite, 20 horas, estaremos de novo com o quarto programa do podcast Pregai. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço. Um abraço. Com Deus.